Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Manual do Cross e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o padrão de movimento do Open 26.3. Então aqui temos o documento da prova. O treino consiste num for time com limite de 16 minutos. Então a gente faz dois rounds de burpees over the bar, 12 cleans, 12 burpees over the bar novamente e 12 thrusts. Isso aqui é um round. A gente faz duas vezes com a primeira carga. Aí a gente atualiza o peso da carga, aumenta o peso e faz mais dois rounds com a segunda carga. E aí atualiza novamente a carga da barra e manda mais dois rounds. Então, cada round são 24 burpees. E aí, com 12 cleans e 12 thrusters. E a gente faz isso mais uma vez com cada carga. Beleza? Então, as cargas prescritas aqui para as mulheres: 65 libras, 75 e 85. Então são 15 libras de cada lado, 20 libras de cada lado e 25 libras de cada lado. E os homens 95, 115 e 135, né? Então 35 libras de cada lado. Desculpa, 25 libras de cada lado, 35 libras de cada lado e 45 libras de cada lado. Beleza? Aí na versão Scale é um pouco a menos. E aí nas outras versões, né? Vocês têm as cargas específicas aí. Beleza? Diferença aqui do RX e para o Scale, além da carga, é que você não precisa saltar a barra, você pode fazer só uma passada, tá bom? Tanto no Scale de qualquer idade aqui, na verdade, né? Todos os Scales. Aqui ele fala do fluxo do WOD, né? Que a gente já passou por isso. E aí fala que o tempo é a posição final ali do thruster, né? Do último thruster, se você finalizar o WOD. O tempo não para durante o treino, né? Durante o workout. E os atletas devem fazer exatamente os pesos prescritos em cada rodada, usar apenas uma barra durante o WOD e trocar seus próprios pesos, né? Então não pode receber nenhum tipo de ajuda. Sempre colocar as presilhas por fora das anilhas, beleza? Aí que eles falam, né? O atleta pode trocar o peso a qualquer momento depois de completar o segundo e o quarto round, né? Então, você não precisa trocar imediatamente após isso. Você já pode fazer um pouco, trocar um lado e fazer um pouco do burpee da outra rodada e depois trocar de novo. O único requerimento aqui é que esteja pronta essa barra quando você for fazer o clean da próxima rodada. Beleza? Tie break, desempate, né? Então, toda vez que você terminar uma sessão de thrusters, né, que é a finalização de uma rodada, você anota o tempo, o juiz anota o tempo ali, e aí o desempate de repetições iguais vai ser esse thruster aí, quem terminou esse thruster primeiro, né, da rodada anterior, beleza? O atleta que completar o workout dentro do tempo não tem tie break, né? Então, assim como nas outras provas que nós tivemos com tie-break, se você finalizar, aí esse tie-break não vale. Em caso de repetições completadas, aí o tie-break é quem terminou o thruster primeiro ali, né? Aqui em relação aos equipamentos, né? Ele fala do- da barra, né? Do peso da barra, o diâmetro dos bumpers, né? Das anilhas, enfim, né? O que sempre tem em relação ao material. E aí vamos para os movimentos. Burpee over the bar, né? Que ele colocou lateral burpee over the bar, mas mais pra frente a gente vai ver que só é um burpee over the bar. Se você fizer de frente não tem problema nenhum, beleza? Então, a posição um e 2, né? Você começa do lado da barra e tem que tocar peito e coxa no chão, tá? Na posição baixa de cada repetição. Então, peito para CrossFit é entre clavícula e mamilo. Qualquer coisa entre clavícula e mamilo para CrossFit é peito, tá? Então, a galera faz o burpee ali tocando meio que a costela ali. Isso não é peito para CrossFit, tá? Tem que tocar acima do mamilo e abaixo da clavícula. Então, peito e coxas no chão. Aí a pessoa retorna os dois pés e com as mãos fora do chão, né? Então tem um memezinho aí na internet do cara sai com as mãos, passa a mão pro outro lado primeiro e depois pula com os pés, né? Então isso não é válido porque você tem que estar com os dois pés no chão e as mãos fora para passar. Você pode saltar ou fazer uma passada ali para sair da parte baixa do burpee, né? Ou seja, ficar em pé ou botar os pés no chão aqui. Você não precisa fazer saltando em todas. Você pode fazer dando a passada também, escalando, né? E o atleta deve saltar sobre a barra.
salto com os dois pés devem sair do chão em algum momento. Você não precisa pular com os dois pés ao mesmo tempo e nem aterrissar com os dois pés ao mesmo tempo, mas deve haver uma fase aérea aqui, né? Então, se eu fizer assim com os pés, vale, né? Então, os dois pés saíram do chão em algum momento, os dois pés estavam fora do chão. Eles não precisam sair juntos ou aterrissar juntos, mas em algum momento os dois têm que estar fora do chão. Se eu passar um pé e depois o outro, aí já não é um salto, é uma passada, né? Então, para a versão RX já não é válido. E aí a repetição é acreditada quando você aterriza com os pés do outro lado da barra, tá? Na versão Scale eu posso fazer passada, beleza? Aí os erros comuns, né? Coxa e ou... desculpa, peito e ou coxas não tocarem o chão. Então, ó, que a gente estava falando de peito, né? Aqui é no wrap. O peito não encostou. Ele encostou a barriga, a costela aqui, mas o peito ele não encostou, tá? Então tem que encostar peito e coxas no chão. Fazer a passada ao invés de saltar, né? Isso para a versão RX, né? RX é obrigatório o salto. Então, se o pé ainda está no chão, o outro pé vai encostar lá e você ainda não tirou o primeiro pé, né? Então, no wrap. E fazer contato com a barra na hora do salto. Então, qualquer resvalo na barra na hora de saltar ou passar para o outro lado é no wrap. Somente na parte do salto, tá? Se você fizer um burp e relar, tocar aqui na anilha ou na barra, não tem problema não. Mas na hora do salto, se tocou, é no wrap. Mesmo que você consiga passar para o outro lado tropeçando. Se o no-rap for dado por qualquer razão, o atleta deve repetir o burp novamente e começar com qualquer lado, né? Então, se eu estou pulando para cá, tomei no-rap, tropecei e caí do outro lado, essa repetição não valeu, mas eu já posso continuar lá do outro lado. Não preciso voltar para cá para fazer o burp do lado de cá, beleza? Para o clean, a posição 1, né? Anilha tocando ao chão. A posição 2 aqui seria uma recepção, né? Você pode ou não fazer essa recepção, né? Em power ou squat, tanto faz. E a posição 3 é a posição final do movimento. Então, corpo completamente estendido, cotovelo à frente da barra, beleza? Então, cada repetição começa no chão. Se eu estiver usando uma barra vazia ou anilhas menores do que o padrão, cada repetição começa com a barra claramente abaixo dos joelhos. A barra deve ser levantada até os ombros, né? Levantada aos ombros, que foi o que aconteceu no 2 ali. Qualquer estilo de clean, exceto hang, é permitido. Então, power clean, muscle clean, squat clean, tá valendo. A repetição é acreditada quando a barra estiver nos ombros. E aí, como eu falei, quadril e joelhos estendidos, pés em linha, tá? Um do lado do outro. Então, não tem split clean. E cotovelos na frente da barra quando você olhar a pessoa lateralmente. Erros comuns. Descer a barra antes de estender quadril e joelhos, bem comum. Não trazer os cotovelos para frente da barra, também é bem comum, né? Então tem que estar claramente à frente da barra ali. E o outro também é bouncing the bar, né? Então dar uma empurrada com a barra ao chão, uma força ali para ela quicar e voltar mais fácil, né? Isso aqui também é no rep, tanto no clean, no snatch e no deadlift também. Então esse bouncing não existe, ó. Dobrou o cotovelo para dar um soco na barra. Isso aqui é no rep, tá? Você também não pode ter um assistente individual ou um coach para mexer os pesos para você, né? Você que tem que trocar. E usar mais de uma barra também não é permitido. Então, deixar 3 barras ali, uma com cada carga, também não é permitido, beleza? Então, trocar o peso faz parte do WOD nessa versão. Uma coisa que é bem comum acontecer é a pessoa entrar na posição 2, onde ela passou o cotovelo claramente da barra e o joelho está flexionado, só que na hora que ela estica a perna, esse cotovelo já está para trás, porque ela já está pensando em fazer a próxima repetição. Então, isso é no rep. Ela tem que passar pela posição 1 e tem que passar pela posição 3. Se ela passa pela 2 com o cotovelo à frente, mas na hora que ela está na 3 ela está assim, é no rep também, tá? Então, tem que passar pela 3 para finalizar, beleza? Thrusters. A posição começa com um front squat, né? Ou seja, pessoa quebrando a paralelo ali, quadril mais baixo que o joelho, e termina numa posição de overhead, num press ali, com a barra acima da cabeça ou ligeiramente atrás, tá? Então, claramente passar o quadril abaixo dos joelhos. A repetição é acreditada quando tiver quadril, joelhos e braços completamente estendidos e a barra diretamente acima ou atrás da linha média do corpo, né? Então, acima da cabeça de lado ou um pouquinho para trás também. Cada round de thruster começa com
a barra no chão, aí você pode fazer um squat clean se quiser, mas não é necessário. O atleta deve usar somente uma barra durante o WOD, né? E ele mesmo trocar os seus próprios pesos e colocar as presilhas por fora. Erros comuns, não quebrar paralela, então que o quadril não passou da linha do joelho. Descer a barra antes de estender completamente os braços, ou os joelhos, ou o quadril, né? Então tem que esticar tudo completamente. Ou finalizar com a barra na frente do corpo, né? Então, às vezes, por mobilidade ali, a pessoa fica fazendo o movimento olhando para a barra, ou empurra a barra na frente do corpo, né? Então, isso aqui também. Então, olhar para frente e esticar o braço acima da cabeça ali, bem alinhado com o corpo. Fazer um front squat seguido de qualquer estilo de jerk também é no rep. Então, na hora do press, né, a parte final do movimento, esse aqui, você não pode entrar embaixo da barra como um jerk, certo? Então, não posso ter uma nova dobra de joelhos ou quadril ali para entrar embaixo da barra, beleza? Então, qualquer movimento que você dobrar o quadril ou o joelho na parte do press ali é no rep, tá? E aí, novamente, né? Não pode ter um coach ou um assistente para trocar o seu peso para você e também não pode usar mais de uma barra. Beleza? Então, esse é isso. A última provinha aí pra gente. Saideira do nosso Open. E aí, aqui a súmula, né? Toda vez que a pessoa passa por um thruster, anotar o tempo para ser o desempate no caso das repetições. Beleza? No mais, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E é isso, tamo junto e divirtam-se.